Fala, povo amado, beleza? Tamo aí. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, minha coroinha. Oh, o filho do rei. Opa, vai do ladinho assim. Tô zoando, vamos lá. Pessoal, vou mostrar pra vocês minha camisetinha aqui, ó. Da selva. Estou nas mãos de Deus. Olha lá. Adonai. Aula apologética, vamos lá. Aula 2. É isso aí pra vocês, jovens, adolescentes, senhores, senhoras e quem mais quiser. E senhor, senhora, senhora, senhor, não sei como é que tá hoje em dia, mas não sei mais de nada que acontece nesse mundo. Amém, amados? Vamos falar hoje um pouco sobre como identificar uma seita. Aula anterior nós falamos o quê? Nós falamos sobre por que estudar apologética, o que é apologética, quem que se ferra se não estudar apologética, o que significa a apologética, enfim, falamos o básico da apologética. E hoje nós vamos começar a entrar num meio mais, como que eu posso explicar? Existe um querido amigo meu, né? Ele deu aula para mim várias e várias vezes, chamado Pio Carvalho. Se você conhece, ele é o fundador da Igreja Aba e pastor, presidente da Igreja Aba, a Igreja Aba de Curitiba, Paraná. Esse pastor, ele me falou certa vez que quando você entra em determinadas áreas na teologia, existe uma área que você pode classificar como igual o urso polar. Alguém já viu o urso polar entrando no gelo? Ele vai passar meio ao gelo, o que ele faz? Ele vê que aquela camada ali é fina, né? Aquela camada é fina. O que ele faz? Ele deita e vai só deslizando. Chega lá na frente, quando ele viu, opa, que é mais firme. Ele, se coloca de pé e sai trotando de novo, vai embora. E quando você entra nessa área de apologética, é isso. Você tem que tomar muito cuidado, você tem que tomar cuidado como você fala com as pessoas, tentar não combater, não discutir. Isso não vem de Deus, você discutir sobre alguma coisa, tá? Isso vem de fariseu, você discutir com alguma pessoa sobre sua religião, tá? Os fariseus, acho que foi a raça pior que Jesus lidou e é uma das piores pessoas que Jesus já xingou nessa face da terra, tá? Então, existem pessoas que estão bem intencionadas, existem muitas pessoas que são muito mal intencionadas nesse meio, tá? Esse é meio apologético, em discussão e debate. Como eu falei na primeira aula, eu não entro em debate, não adianta me indicar, tá? Se quiser entrar lá no Facebook para conversar comigo sobre algo que você não entendeu da aula, tá? Entra no Facebook, Jonathan Augusto Sofka. Como que se escreve Jonathan? É bem difícil mesmo. É Jonathan, tá? Augusto, normal, só que não, tem 2T também. Meu pai gostava de ter, não sei porquê. E o final é fácil, Sofka. S-O-F-K-A. Só fica com K, tá? Hoje eu me converti, hoje eu só caso, mas antes eu só ficava. Não, esquece. Vamos lá. Como identificar uma seita? A seita nós poderíamos identificar em um movimento heterodoxo, que não se conhece seus estigmas. É de suma importância o princípio pelo qual nós confrontamos elas, pela palavra de Deus. Somente assim nós podemos identificá-la por suas marcas, tá? Uma seita se revela como tal por apresentar certas características em relação às verdades bíblicas, tá? A gente vai falar sobre alguns sintomas doentios dessas seitas, tá? Algum sintoma, autoridade extra-bíblica, tá? Mas falando um pouco aqui, que a gente acabou de dizer, né? Às vezes a gente fala umas palavras meio loucas assim, a gente acaba... Como é fácil você identificar uma seita? Você pega ela, seita, olha aqui você, e você... Desculpe. Nossa, não mostrei pra vocês, né? Esse aqui é meu copinho. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Salmo 144:15. Ninguém me apresenta casamento. Um suquinho de moreno. Retomando. Então tá ali, né? A pessoa aceita. Pega aqui, aceita. Aceita. O que você acredita? Nisso, 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 nisso e nisso. Aí você pega esse que você acreditou, que ela acredita, coloca do lado, vem aqui, pega a mãe das heresias. Infelizmente, a palavra de Deus é utilizada muito em heresia, tá? Surge muito heresias através da palavra de Deus, e não é de hoje, é de muito tempo, tempo de Jesus, tempo de Moisés, muito tempo, mas no tempo de Jesus, depois que ele veio ascender aos céus, os apóstolos já enfrentaram
seitas, heresias saindo, os primeiros heresiarcas, depois a gente conversa sobre os primeiros heresiarcas, tal, enfim, né? Mas eles pegam isso aqui e usam ao seu bel prazer, e aí, velho, já era. Aquilo que a gente falou, usa isso aqui como trapo para remendar algum buraco de alguma coisa que eles não querem que a pessoa veja. Amém? Então, você pega a seita. Ah, seita. Cadê você? Isso aqui não é seita, tá? Isso aqui. Ah, vou pegar um livro de seita aqui. Tá, vamos lá. Aqui, ó. Dicionário de Religiões, Crença e Ocultismo. Tá? Aí você pega a seita, o que você acredita, e confronta o caso aqui. Confrontou? Confrontou. Quem ganhou? Lógico que foi a Bíblia. Aí se a Bíblia ganhar, é uma seita. Se a Bíblia perder, ela nunca vai perder. Mas se a Bíblia empatar, é porque não é uma seita. Amém, amados? Então vamos lá, vamos ver algumas doenças, alguns sintomas doentios dessas seitas. Elas têm uma autoridade extra-bíblica. Tá? Geralmente as seitas apresentam uma nova autoridade doutrinal, superior ou paralela à Bíblia Sagrada, tá? Para a sua fé e prática. Essa autoridade pode apresentar-se em formas de livro, revelações ou até mesmo na pessoa do líder da seita. Tá? Santa Val Rosa é uma delas. Alguns poucos exemplos clássicos são as Testemunhas de Jeová, os Mormons, a Adventista, a Igreja da Unificação e a Igreja Católica Romana. Tá? Ah, mas como assim? Não entendi. Não estou entendendo. Autoridade extra-bíblica. Então, a Bíblia, ela não é autoridade máxima nessa seita. Então, a Bíblia, ela fica... Ô, Bíblia, fica um pouquinho do lado aqui. Tá entendendo? E aí você coloca... Ah, não, agora a Avó Rosa, ela é autoridade sobre a Bíblia. O que ela fala que a Bíblia tá certo, tá certo. O que ela fala que a Bíblia tá errada, tá errada. O que o Papa falar que tá certo, tá certo. O que o Papa falar que tá errado, tá errado. O que o Ellen White vai falar, tá certo que estiver errado. O que o Reverendo Mon vai falar, tá certo que ele não falar, tá errado. O que Joseph Smith, o que Russell, das Testemunhas de Jeová, Joseph Smith dos Mormons, o Ellen White Adventista, Reverendo Mon da Igreja da Unificação, o Papa da Igreja Católica, entre outros. O que eles falar é lei. E a Bíblia, a palavra inspirada por Deus, sai fora. Entendeu? Ou eles não descartam a Bíblia, que é o caso da Igreja Católica. Eles não descartam a Bíblia, nunca eles vão descartar a Bíblia, mas o que eles decidem com o clavo, muitas vezes passa pelos princípios bíblicos, mas se torna verdade para eles. Tá? Estudem. Eu não vou ficar aqui falando nada sobre outras religiões. Vou falar apenas o que eles acreditam e a gente vai confrontar na palavra de Deus. Amém? Não discuto com ninguém, não adianta pedir para debate. Não sou medroso, mas sou filho de Deus, eu sou seguidor de Jesus Cristo. Jesus Cristo apenas dá a segunda face. Ele não fica trocando soco com ninguém, não. Amém? Entenderam essa parte sobre essa bíblica? Não sei se vocês entenderam, senão volta um pouquinho a fita. Tá? A fita. As verdades que vão além da palavra de Deus. Há necessidades entre esses grupos de irem além do que está escrito nas Escrituras Sagradas, buscando novas revelações. Essas novas verdades, no entanto, acabam por se chocar frontalmente com a palavra escrita. Isso que a gente falou, a palavra de Deus. E às vezes, com as suas próprias revelações, casos típicos são do profeta do mormonismo Joseph Smith, do Sun Myung Moon, da Unificação, tá? O Reverendo Mon, Charles T. Russell, dos Testemunhos de Jeová, e outros. Para eles, o Evangelho precisa ser completado com suas revelações místicas, que somente eles possuem e mais ninguém. Como que eu posso exemplificar para vocês? Sabe quando alguém... Eu tenho uma raiva de professor de história, porque você ia lá e apresentava um trabalho. Trabalho sobre a Guerra Fria. Lindo, cara, estudou. Na minha época não tinha internet, era difícil conseguir internet para fazer um trabalho. Tinha que ir no colégio, daí usava aquele sistema horroroso do computadorzinho lá da secretaria. Não tinha biblioteca com um computador igual hoje, graças a Deus a gente tem. Mas aí, você ia lá e pesquisava em livro, fazia aquele trabalho louco assim. E aí você apresentava o bagulho. Chegava, apresentava, tal, o pessoal, uns dormindo, outros, que bom, cara. E o professor no final... Mas para completar isso que o Jonathan está falando, a gente pode... Não, meu Deus do céu, professor, eu já falei tudo que tinha que falar. E é isso que essas seitas falam. Elas pegam e falam, Jesus, massa, o senhor foi massa. Mas, dá licença um pouquinho, Jesus.
O pessoal, então, é o seguinte, eu tenho uma revelação diferente, uma nova verdade, para incrementar isso que Jesus falou, tá? Então, é basicamente isso, pessoal. Interpretações particulares da Bíblia, tá? Há muitos grupos que não reivindicam novas verdades, mas interpretam as verdades bíblicas sob o prazer. Para esses, a Bíblia lhe pertence e ninguém pode entendê-las fora do padrão estabelecido pela seita. Muitos dessa categoria apoiam-se em algumas passagens da Bíblia apenas por conveniência, aquilo que a gente está falando, tá? Pois é mais fácil enganar o indivíduo que já está familiarizado, ainda que nominalmente com esse livro, né? Porque se você estiver bem familiarizado com isso aqui, ninguém te engana, tá? Logo após eu vou dar um exemplo para vocês, que é o caso do Espiritismo e da Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana e o Espiritismo, o que eles fazem? Eles pegam a Bíblia, né? Eles não têm outra revelação, até então o Espiritismo tem, o Espiritismo segundo Allan Kardec, tá? E eles pegam aqui a Bíblia e leem algumas coisas que acham massa para eles, que é boa para amparar o que eles querem, e as outras não. Mas, gente, nós temos que utilizar a palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse. Nós não podemos pegar a palavra de Deus e falar assim, peraí, vocês aprendam sobre hermenêutica, tá? Hermenêutica é a chave para você interpretar a Bíblia, tá? Porque a hermenêutica te ensina como interpretar a Bíblia. Ela te ensina como é a forma certa de interpretar a Bíblia. Então, geralmente, essas seitas que eles fazem? Eles pegam a Bíblia, tiram a Bíblia de lado, pegam deixa eu arrumar o microfone aqui. Pegam um livro dentro da Bíblia, tiram o livro, aí eles pegam uma página dentro do livro, aí eles pegam um texto de dentro do livro, dentro da página, pegam um texto, tiram desse texto um versículo e falam, é esse que eu vou usar. Tá entendendo? Mas não tem como você pegar e utilizar isso aqui, montei tudo de volta, bati o microfone de volta. Não tem como você montar tudo isso aqui de volta e tirar um versículo e você ignorar os outros da Bíblia. Não tem. Isso é anticristão. Isso é anti-Deus. Estão entendendo? Isso aqui não tem nada a ver com Deus. Se você pegar isso aqui e tirar um texto de um contexto, uma palavra de um texto de um contexto, de um livro, de uma Bíblia e usar. Tá? Então preste atenção. Se a religião faz isso, é um sintoma doentio dela. Tá? Falei que eu ia dar um exemplo. Existe um professor. Existe, não sei. Não sei se ele morreu ou não. Esse pastor ele veio dos Estados Unidos para pregar aqui. E chegou no aeroporto, tava fazendo o check-out ali. Check-in, sei lá como é que fala, nunca viajei de avião. E ele ali, aí chegou um pessoal do FBI, ele se familiarizou, né, o pessoal americano, pá. Chegou e falou, e aí, negada, tudo bom? Como é que vocês estão? Tal, o que vocês estão fazendo no Brasil? Então, a gente está com relatos aí, né, que tem um clã aqui, uma seita aqui no Brasil que está fabricando dólar falso, né? Então a gente veio para descobrir onde estão já esses dólares circulando e aonde que é o covil do Drácula. Aí ele falou, nossa, né, esse pastor falou, inocente, né? Falou, que legal, então vocês estudaram muito os dólares falsos, né? Aí o chefe deles falou, não, a gente nunca estudou um dólar falso, mas a gente sempre estudou o dólar verdadeiro. Porque se você conhece o verdadeiro, é isso que a gente falou, se você conhece o verdadeiro, ninguém mais te engana. Por isso que fala, essas seitas elas se utilizam das pessoas, dos indivíduos que são familiarizados, só familiarizados com a Bíblia, ou nominal, só nominal. Eu conheço a Bíblia, mas nunca leu, ou se leu, lê por cima. Horóscopo com gospel, o que Deus tem para mim hoje? A gente tem um relato de um homem aí, que Deus, ele teve uma revelação, que Deus mandou ele ter um filho ou uma relação sexual com a mulher. Uma mulher que não era dele, era uma membra da igreja dele, era pastor. E ele orou e Deus deu um texto para ele, que está lá no livro de Oséias, que é o profeta que casou com a prostituta, né? E, porque Deus mandou, e aí ele abriu nesse livro e ele viu lá, né? Estava escrito assim,
você pegará a mulher e adulterar. Daí ele foi e adulterou com a mulher. Só que o marido dela sabia e a mulher dele sabia. Ele foi lá e adulterou com ela. Mas aí quando o repórter pegou e leu, o repórter falou, não, mas não está escrito adultera. Tá falando aqui, ó, olha o acento. Você pegará essa mulher adúltera. Adúltera. Casará com essa mulher adúltera. Não era para ele adulterar com ela. É aquela mulher que o profeta, era o profeta, não tinha nada a ver com ele. Ele ia lá e adulterar. Ia casar com uma mulher adúltera. Vocês estão entendendo? Tá conseguindo? É loucura. Então vamos lá. Rejeição ao cristianismo ortodoxo ou às igrejas estabelecidas, tá? Esses grupos nutrem verdadeiro ódio contra as igrejas estabelecidas que pregam o conceito histórico ortodoxo de crença. O que é ortodoxo, gente? É aquilo que segue à risca o que diz a palavra grega orto, tá? É aquilo que se diz, segue à risca aquilo que está escrito. A palavra grega orto quer dizer correto ou direto. E o doxo quer dizer ensino. Então segue direto os ensinos da Bíblia. Tá? O argumento quase unânime entre elas é que as igrejas se afastaram da verdade essenciais e se enveredaram com práticas pagãs. Essas seitas atacam como ensinamento pagão as doutrinas da trindade, imoralidade, da alma e o inferno. Tá? Esse é um dos sintomas aí dessas seitas. Pregam um outro Jesus. Como assim, meu Deus? Como vai pregar um outro Jesus, John? Você tá ficando maluco? Prega um outro Jesus, gente. O Jesus das seitas nunca é o mesmo Jesus da Bíblia. Tá? Como que eu posso explicar? Jesus foi diversas coisas, tá? Mas nunca ele é o Deus encarnado que veio redimir o homem. Tá? Assim para testemunho de Jeová, Jesus é apenas uma criatura, um Deus menor. Tá? Para vocês terem uma ideia como eles falam isso na Bíblia, tá? Se vocês quiserem, comprem essa Bíblia para vocês verem. Diz assim, deixa eu abrir aqui, 1 João. João 1, capítulo 1, você já sabe mais ou menos. Se você está estudando isso agora, porque você já tem um interesse. Tá? O próximo eu vou responder alguns questionamentos, algumas perguntas que as pessoas estão mandando aí. Diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Na tradução do Novo Tempo, pela Torre Vigia, que é traduzida pela Testemunha de Jeová, diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. O Deus com Deus D minúsculo, era um Deus. Tá? Nós temos aí a resposta para essa. Tá? Eles negam a divindade de Jesus, por isso eu registro esse versículo, como a gente falou. A resposta para isso para essa seita existe dois deuses. O Todo-Poderoso, que é Jeová, e outro menor, que é Cristo. Para que pudesse lançar a tradução do Novo Mundo na versão apontada, levaram-se até 1983 da tradução de um teólogo espírita chamado Jonathan Heber. Na verdade, o cerne da questão está em crermos em toda a Bíblia é inspirada por Deus. Tá? 2 Timóteo 3,16, 17, 2 Pedro 1, 20, 21. João aponta outras referências acerca da deidade absoluta de Jesus. João 5,18, 10, 30 e 33. Logo, o verbo jamais podia ser outro Deus. Tá? João 20, 28, 1 João 5, 20. Isso mostra o biteísmo da testemunha de Jeová, contrariando Isaías 43, 10, que diz, antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Além disso, devemos considerar o seguinte, se as testemunhas de Jeová argumentam que a ausência do artigo definido o significa Jesus é um Deus e não um Deus, por que não aplicam a mesma regra no versículo 6, onde a referência clara a Pai não é precedida do artigo definido? Vocês estão entendendo? Eles não conseguem argumentar. Eles tentam, mas são errôneos. Pregam aquilo que é a capacidade humana, é obra da carne, é algo podre, que nasce dentro do coração. Não nasce no Espírito de Deus, nasce dentro da consciência humana apenas desse nosso ser trino, em espírito, alma e corpo, nasce apenas desse nosso ser triuno, nasce apenas o que é humano nessas seitas. Amém, irmãos?
Eu dou uma irritada, tá? Jesus é apenas uma criatura, um Deus menor para os mormons. Jesus é apenas um dos trilhões de deuses. Foi casado e polígamo. Já os espíritos de Jesus foi apenas o maior espírito de luz que já baixou nessa terra. Tá. Outra característica, sexta característica, lavagem cerebral. As seitas retiram o senso crítico de seus adeptos. A gente vê isso em igrejas neopentecostais. Não permite que eles pensem por si próprio, tá? Deixando que o líder ou o grupo pense por eles. Tá? Se você quer uma casa no céu, vem aqui. Se você quer fazer isso, vem aqui. Se teu filho está com AIDS, vem aqui. Se teu filho está droga, vem aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Que nós fazemos. E nunca eles. Nunca a pessoa. Nunca o indivíduo. Eles estão sendo o intermediador entre Deus e os homens. Tá? Eles usam várias técnicas, mas sempre persuasivo, indo a exceções e isolamentos da família, até jejum forçado, sem tempo de descanso. Sendo que nesse interim é o membro do grupo bombardeado com literaturas da seita. Estudos e mais estudos até exaustão psicológica. Tá, gente? É o caso do reverendo Mon, Hare Krishna, Testemunho de Jeová e outros. Isso é muito importante e muito sério. Muito sério. Tá? Depois que uma pessoa é feita uma lavagem cerebral nela, é Deus descendo da terra e tocando nessa pessoa para a pessoa sair. Ponto 7. Salvação. Vamos ver como é que está nosso tempo aqui. Como eu falei, são só 30 minutos, tá? Salvação pelas obras. O estado legalista da seita impede-nas de aceitar a livre graça de Deus. Como o âmago da seita é a heresia e toda heresia é uma obra da carne. Isso que a gente falou. Sendo produto do homem sem o verdadeiro Deus. As seitas desenvolveram sua própria maneira de salvação. Oferece uma falsa esperança aos seus adeptos, que nunca sabem o quanto fizeram para merecer a benevolência de um Deus cujo conceito forjado pela seita foge radicalmente do apresentado na Bíblia. Para os adeptos só existem leis a serem cumpridas, seja elas de procedência bíblica ou criadas pela organização a qual pertence. Podemos enquadrar aqui os adventistas, os mormons, Testemunho de Jeová, espiritismo, catolicismo, etc. Tá? Salvação pelas obras. Não acredita na graça de Deus. Não acredita no sacrifício de Cristo. Desculpa, tá? Eu fico meio brabo. Exclusivismo. Apesar de a Bíblia ensinar que a salvação e a verdade só se encontram em Jesus Cristo, as seitas invertem essa verdade e pregam que somente sua organização é a única correta, tendo todas as demais apostatadas da fé. É o monopólio da fé e da verdade. Para a pessoa ser salva é preciso pertencer ao grupo. Para a pessoa ser salva tem que se batizar no grupo, porque os outros batismos não valeu. Vão identificando algumas seitas aí na sua mente já. Semântica enganosa. Tá? As seitas, a fim de enganar as pessoas, usam uma terminologia cristã, mas que na prática se revela totalmente falsa. Dizem crer nos mesmos pontos de fé dos cristãos ortodoxos, apenas para aproximação pacífica, visando sempre por proselitismo desleal, pescar na corda dos outros. É difícil essas pessoas pregar para alguém que não é cristão já. No entanto, um exame mais atento, porém, revela que esta igualdade é apenas aparentemente nominal. As testemunhas de Jeová dizem acreditar no Espírito Santo, mas para ela é só um espírito. Esse espírito não é o mesmo do criado cristão, sendo apenas na concepção delas uma mera força ativa. Não mexe com o meu Espírito Santo. Não mexe com Jesus. Quer me bater? Quer fazer o que quiser comigo? Com quem você quiser de mim? Perto de mim? Faça. Mas não mexe com o meu Espírito Santo. Não mexe com o meu Jesus. Não mexe. Não fala da Trindade. Não fala que o Espírito Santo não existe. Não fala que ele é uma força ativa. Os mormons dizem crer na Trindade, mas a Trindade que eles pregam são 3 deuses, 3 triteístas. Que eles falam são 3 deuses que possuem corpo de carne e osso, tá? Tem o triuno, o triteísta e o trino, tá? Então são essas são 3 classificações de Trindade que as seitas utilizam. As falsas profecias. Com licença, vou tomar um suquinho de morango. As falsas profecias. Na seita existem em abundância essas falsas profecias. Para conseguir impressionar seus membros, os líderes das seitas dizem receber supostas revelações de Deus,
certos acontecimentos históricos mundial, escatológicos, né, que falam sobre o fim dos tempos, ou envolvimento com o próprio grupo, que com o passar dos anos se revelam fraudulentos, provando ser o tal profeta um falso profeta. É o caso do líder dos adventistas, Testemunhas de Jeová e os mormons. Eles pregam, eles têm uma profecia, o Senhor, e aí quando não acontece, vocês vão ver para frente qual que é o nome que eles dão para essas profecias que não acontecem. Mas nunca eles falam que é falso profeta. Mudança de crença. As seitas possuem uma teologia volúvel. O que era verdade ontem já não é hoje. Tá? Com o passar dos anos, a inconsistência das aberrações doutrinárias pregadas por elas se tornam um tanto obsoletas, entrando muitas vezes em contradições com os ensinamentos atuais dos seus. Estão entendendo que loucura? Os ensinamentos do antigo líder agora entram em contradição com os novos. E aí então se faz necessário um camaleão mudar de cor. Algumas colocaram um bojo doutrinário, o ensinamento que é normalmente aceitável, que sua teologia esteja em constante mutação. É o caso dos mormons e testemunhos de Jeová. O jargão geralmente empregados são para justificar isso que a gente está falando. Os testemunhos de Jeová falam que é lampejo de luz, os adventistas do sétimo dia falam que é verdades presentes e os mormons dizem nova luz, né? As características, a gente dá risada, gente, mas é sério, tá? As características principais de uma seita foram expostas e resumidas acima, mas ainda a questão financeira, né? O carisma do líder, ensino sobre a Trindade, dentre outras que por questões de tempo nós não vamos colocar aqui, mas, tá? Essa já serve para você identificar uma seita. E agora eu vou falar um resumo de como prática, né? Porque eu sou homem e o homem gosta de uma coisa mais prática. Né? As mulheres gostam de um negócio mais. Não, mas espera aí, vamos dar uma olhada. Não, o homem gosta de uma coisa. Como que eu notifico? Passa uma relação aí que eu lá faço. É isso aí. Eu vou passar para vocês uma relação de como você identificar uma seita. Tá? Começa. Vamos lá. Identificar uma seita é fácil. Faça sempre essas perguntas para essa religião. Jesus é o centro da religião. Estava vendo o tempo, tá, gente? Por isso que eu dei uma colada aqui. Jesus é o centro da religião? A divindade de Jesus está sendo honrada? Jesus se fez carne, viveu, morreu, ressuscitou em carne e ascendeu aos céus? A salvação vem através da fé em Jesus ou pelas obras? Após a salvação, se pratica obras da fé ou obras da lei? A expiação dos nossos pecados veio através de quem? O batismo é um só? Ou essa determinada religião prega que se não se batizar naquela mesma, o batismo não é válido? Assim propiciando a salvação através da obra do batismo e não da fé em Jesus. O Espírito Santo é uma pessoa ou uma força ativa? A Trindade existe? Mas em qual aspecto? Trino, triuno ou triteísta? Pregam contra a leitura da Bíblia? Ou estudos relacionados a Deus? Fazem lavagem cerebral através de jejum ou isolamento? Pregam a poligamia ou pregaram um dia que a poligamia era liberada após já ter sido banida a poligamia? Tem outros deuses ou intermediadores entre o homem e Deus? Guarda a lei mosaica? O gnosticismo é válido nessa religião? A Bíblia é a palavra inspirada por Deus ou ela e apenas ela é autossuficiente para a edificação da pessoa? Ou tem outra literatura que tira a autoridade de Deus, a palavra de Deus? Existem literaturas que inspiram tanto ou maior que a Bíblia? Existem profecias? Elas são verídicas? A religião foi fundada em um alicerce em Deus ou sobre uma revelação de um homem ou uma mulher isolada da sociedade? Quem deu essa revelação? Um homem, um anjo ou o próprio Deus? As doutrinas dessa religião, ela tem amparos bíblicos dentro do contexto da palavra? Ou essas doutrinas, dogmas vão contra os princípios bíblicos? Existe comunicação com os mortos? Ou espíritos evoluídos? A ressurreição é mantida pelo mesmo princípio bíblico? A volta de Cristo é um modo visível e o reino de Deus estabelecido fisicamente ou apenas espiritual? Sobre a queda do homem, é capaz de conseguir a salvação de seus pecados sozinhos? O homem precisa de um salvador? Faça essas perguntas, tá? A aula que vem nós vamos falar
continuar um pouco como identificar as seitas e tal. A gente vai fazer um resumo de tudo isso, tá? E a gente vai falar sobre a pluralidade religiosa do mundo, o modo didático e tal, as neopentecostais, unicistas, orientais, afro-brasileiras, espírita, pseudo-cristãs, secretas. A gente vai falar, a gente vai revelar algumas aqui. E depois dessa aula a gente vai começar sobre heresias. Amados, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Nosso tempo excedeu 27 minutos, 27 segundos. Vou em paz, até a próxima aula. Clica, curta e compartilha se quiser. Amém, amados? Que Deus abençoe.